Senhor Jesus, irmão maior, companheiro de todos os momentos, agradecendo, Senhor, a oportunidade de nos reunirmos em vosso nome, rogamos ao teu coração para que nos envolva em vossa paz e que saibamos conservá-la em nós, não somente nos momentos em que aqui estivermos, mas que possamos caminhar com ela em nós, irradiando-a onde quer que estejamos, por toda a semana, meses e anos. Permita, Senhor, aos seus mensageiros aqui estarem presentes, atuando em favor de todos nós, encarnados, e aqueles corações já desenfaixados do corpo, necessitados de esclarecimento, de amparo, de acolhimento, que possam ser consolados e direcionados pelos bons espíritos. Que a vossa luz, Senhor, ilumine os nossos caminhos, iluminando toda a humanidade na busca da vossa paz, da vossa luz, do teu amor. Sê conosco, Jesus, hoje e por todo o sempre, que assim o seja. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, os que estão chegando agora, um bom dia. Nós vamos dar sequência à obra Justiça Divina, por Emmanuel, através de Chico Xavier, e estamos já adentrando os capítulos finais da obra. Hoje, capítulo 81, traz o título Evolução e Livre-Arbítrio. Lembrar a todos que faltaram, me parece, alguns capítulos durante a sequência do mesmo. Então, no término do último capítulo, será a semana que vem, 82, será feito os capítulos que não foram realizados para fecharmos essa obra, porque os estudos eles estão disponibilizados no canal do Lafran. Então, quem não assistiu todos os capítulos, aqui presencialmente, tem a oportunidade de acessar o canal do Lafran, dar o like, ver o estudo, acompanhar, lendo, encaminhar para outros corações para que possam também poderem assistir e estarmos divulgando a doutrina dos Espíritos. Neste capítulo 81, Emmanuel, ele está nos propondo, através do título, uma lição que foi lida na noite do dia 11/12 de 1961, na cidade de Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã, onde Francisco Cândido Xavier atuava. E lá, estudando a obra Céu e o Inferno, foi aberto no capítulo 1º da primeira parte, o item de número 5. O capítulo 1º do Céu e Inferno, na primeira parte, está tratando o futuro e o nada. É o título do capítulo. E Emmanuel, então, em cima dessa lição, vai nos propor este título, Evolução e Livre-Arbítrio. Todos esses títulos propostos por Emmanuel, é importante que nós pensemos a respeito dos mesmos. Porque ele não vai colocar um título apenas por colocar. Ele nos chama a atenção. E aqui, destacando evolução e livre-arbítrio, são dois princípios que fundamentam a nossa doutrina, a doutrina espírita.
Mas vamos ler primeiro a lição de Emmanuel e depois ler a obra Céu e Inferno. Porque há dores necessárias no erguimento da vida, há quem se acolha à faixa de negação. Ainda agora, muitos cientistas e religiosos, encastelados em absurdos afirmativos, parecem interessados em se anteporem ao próprio Deus. Gigantes do raciocínio, constroem máquinas com que investem o espaço cósmico em arrojados desafios, para dizerem que a vida é a matéria suposta onipotente. Enquanto milhares de pregoeiros da fé levantam cadeias teológicas, tentando apressar a mente humana ao poste do fanatismo. Na área de semelhantes conflitos, padece o homem o impacto de crises morais incessantes. Não te emaranhes, porém, no labirinto. O mundo está criado, mas não terminado. Então, uma frase que nós destacamos. O mundo está criado, mas não terminado. De ponta a ponta da terra vibra, candente, a forja da evolução. Problemas solucionados abrem campo a novos problemas. Horizontes abertos descerram horizontes mais amplos. E na arena da imensa luta, o espírito é a obra-prima do universo, em árduo burilamento. Então vamos pegar essa conceituação de Emmanuel. O espírito é a obra-prima do universo. Então nós, espíritos, somos obras-prima do Criador. De tudo o que há no universo. Conforme coloca Emmanuel. O Criador não vive fora da criação. A criatura humana, contudo, ainda infinitamente distante da luz total, pode ser comparada ao aprendiz limitado aos exercícios da escola. Cada civilização é precioso curso de experiências e cada individualidade, segundo a justiça, deve estruturar a sua própria grandeza. Examinando o livre-arbítrio que a divina lei nos faculta, consideremos que nós mesmos, imperfeitos, quais somos, não furtamos impunemente uns dos outros a liberdade de conhecer e realizar. Pais, responsáveis, não trancafiamos os filhos em urnas de afeto exclusivo com a desculpa de amor. Professores honestos, não tomamos o lugar do discípulo ofertando-lhe privilégios a título de ternura. Médicos idôneos, não exoneramos o enfermo dos arriscados processos de cirurgia a pretexto de compaixão. Recebe, pois, o quadro das provações aflitivas em que te encontras, como sendo o maior ensejo de crescimento e de elevação que a bondade infinita, por agora, te pode dar. Não te importe o materialismo adementar-se no próprio caos. Sabes que o homem não é planta sem raiz, nem barco à matroca. Os que negam a causa das causas reajustam para lá do sepulcro visão e entendimento, emotividade e conceito. Enquanto observas, no caminho,
perturbação e sofrimento, à guisa de poeira e sucata em prodigiosa oficina, tranquiliza-te e espera, porquanto, aprendendo e servindo, sentirás em ti mesmo a presença do Pai. Como todas as lições de Emmanuel no livro, maravilhosa. E ele vai trazer aqui para nós vários apontamentos no curso das nossas experiências e destacando a evolução e o livre-arbítrio. A evolução no processo de desenvolvimento, de crescimento, de aperfeiçoamento de cada um de nós, mediante as civilizações pelas quais nós já transitamos e aqui aportamos na atualidade, estamos no século XXI, mas não esquece que dentro desta evolução, o alto, através das leis perfeitas e sublimes de Deus, concede-nos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio esse que temos ainda grandes dificuldades de trabalhar em nós mesmos. Porque à medida que vamos conhecendo a lei divina e aplicando o nosso livre-arbítrio, nós precisamos compreender que somos responsáveis por tudo aquilo que pensamos, que falamos, que agimos. Mas ele está propondo essa lição em cima da obra Céu e Inferno. É o convite da espiritualidade a cada um de nós debruçarmos nas obras que chamamos básicas da doutrina espírita, dentre elas, Céu e o Inferno. Neste capítulo 1, item 5, que foi lido na noite em que nós colocamos aqui no início, diz assim Allan Kardec: há uma doutrina que nega ser materialista, porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria, e é a da absorção no todo universal. Segundo esta doutrina, cada indivíduo assimila, ao nascer, uma parcela desse princípio, que constitui sua alma e lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Na morte, essa alma retorna ao todo comum e se perde no infinito como uma gota d'água no oceano. Essa doutrina, sem dúvida, é um passo adiante sobre o materialismo puro. Materialismo puro. Uma vez que admite alguma coisa, ao passo que a outra não admite nada. Mas suas consequências são exatamente as mesmas do materialismo. Que o homem seja mergulhado em o nada ou no reservatório comum é a mesma coisa para ele. Se no primeiro caso ele é aniquilado, no segundo perde sua individualidade. É, pois, como se ele não existisse mais. As relações sociais não estarão menos inteiramente rompidas. O essencial para ele é a conservação do eu. Sem isso, que lhe importa ser ou não ser? O futuro para ele é sempre nulo. E a vida presente, a única coisa que lhe interessa e o preocupa. Do ponto de vista das suas consequências morais, essa doutrina é tão malsã, tão desesperadora, tão excitante do egoísmo, quanto o materialismo propriamente dito. Entenderam o que Kardec quis
trabalhar conosco? E o que Emmanuel desdobrou na sua lição lida aqui agora por nós? Tem uma ideia? Então vejam bem, Kardec, ele está tocando numa proposta filosófica e teológica de uma doutrina que teve ênfase a partir do século XVII, final do século XVI para o século XVII, onde muitos pensadores e filósofos debruçaram sobre ela e, de certa forma, corroborando para que essa doutrina realmente fosse aceita. E ela o foi, e ainda o é. Muitos vão afirmar que ela inicia-se a partir desses séculos, 16 para o século 17. Mas há quem diga que essa doutrina já vinha trazendo elementos no campo da racionalidade humana já há um bom tempo. É a doutrina trabalhada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, nas questões 14, 15 e 16, que fala-nos do panteísmo. Já ouviram falar no panteísmo? Não? Panteísmo é uma doutrina filosófica e teológica onde vai nos afirmar que Deus está em tudo e em todos. Até aí tudo bem, tranquilo. E que tanto Deus e a sua criação se interpenetram. Então não há, no caso, uma distinção de Deus como Criador e sua obra. Elas se confundem. Toda a natureza em Deus e Deus em toda a natureza. Porque pan é uma terminologia que vem do grego, cujo significado é tudo. E teísmo, que vem do grego theos, fazendo referência a Deus. Deus em tudo. Deus em tudo. Parece simples essa proposta, e que foi aceita por inúmeros filósofos, dentre um que nós aqui podemos trazer como exemplo, Spinoza, onde muitas das suas colocações levam-nos ao panteísmo, como tantos outros. Pois bem, essa doutrina, ela ganhou força em diversas situações da nossa humanidade. E é por isso que Allan Kardec vai questionar a espiritualidade a respeito da mesma, principalmente quando, a partir do iluminismo, lembremos que Emmanuel falou do processo evolutivo das civilizações, e nós, como espíritos, transitando por essas civilizações, fomos, em cada uma delas, amealhando conhecimentos, informações, desenvolvendo a nossa intelectualidade, a nossa moralidade, os nossos sentimentos. Mas hoje, com a proposta da doutrina espírita, os espíritos nos chamam a atenção que essa doutrina, que ganhou grande força, ela se iguala ao materialismo. Por quê? Aqui, dentro da conceituação mesmo, proposta por Allan Kardec, ele vai dizer: se ela crê em algo fora da matéria, espiritualista. O espiritualista
ou aqueles que professam o espiritualismo, creem que existe algo para além da matéria. Mas ele chama-nos a atenção que após sairmos deste corpo, retornamos ao todo universal. Isto é, não conservando a nossa individualidade. Isso seria a negação do livre-arbítrio e do próprio processo de evolução. Vejam bem, como que a coisa é bem séria. Alguns filmes tratam dessa filosofia de uma forma assim, dentro da cinematografia, e que se nós não estivermos atentos, nós embarcamos. Vou citar um. Da minha época, eu gostava muito, eu gosto até hoje, né? Guerra nas Estrelas. Alguém já ouviu Guerra nas Estrelas? Muitos aqui são apaixonados. Eu mesmo sou apaixonado pelo filme Guerra nas Estrelas e todas as suas séries. Já viram no filme quando aquela comunidade que trabalhava o campo mental, e nós estamos trazendo uma conceituação espírita para o campo do magnetismo, os Jedis, vocês vão lembrar. E o que eles falavam? Que a força esteja em você. Essa ideia da força apregoada no filme Jornada das Estrelas vem do panteísmo. Olha que coisa interessante. Que a força esteja com você, porque você está na força. Do ponto de vista filosófico, compreensível. Porque se Deus está em nós e nós estamos em Deus, mas qual é a diferença então que a doutrina espírita nos traz? Porque a doutrina espírita, além de ser espiritualista, ela vai mais além. Porque se nós hoje saíssemos do nosso corpo físico e fôssemos adeptos do panteísmo, qual seria a crença? Que ao deixar o corpo físico, imaginem o oceano e uma gota caindo no oceano. Perderíamos a nossa individualidade. Automaticamente, evolução e livre-arbítrio. A gente não reencarnaria. Não existiria. Não existiria reencarnação. Por quê? Dentro dessa colocação, olha, vejam bem, segundo esta doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio que constitui a sua alma e lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Na morte, perda do corpo, essa alma retorna ao foco comum e se perde no infinito como uma gota d'água no oceano. É a doutrina panteísta. Se vocês pesquisarem, né, hoje tem a facilidade, uma ferramenta que é o Google, mesmo assim precisamos tomar muito cuidado com aquilo que está colocado, porque ali é alimentado por mentes humanas, nós sabemos disso. Mas se vocês pesquisarem no Google sobre panteísmo, vai aparecer tanta coisa sobre panteísmo e vai adentrar no panenteísmo, pandeísmo. São doutrinas filosóficas e religiosas. Mas nós não vamos direcionar por este caminho, senão nós vamos nos perder para aquilo que Emmanuel está nos chamando a atenção. Estou apenas trazendo para vocês algo que vocês podem depois em casa pesquisar e estudar, se quiserem realmente aprofundar em panteísmo. Conhecimento não vai trazer nenhum problema para nós, vai? Quanto mais conhecimento, melhor para o nosso desenvolvimento e até mesmo termos a capacidade de discernir o que é certo do que é errado.
Para a doutrina espírita, panteísmo não existe. Então convidamos depois vocês irem lá no Livro dos Espíritos e estudarem as questões 14, 15 e 16, que está tratando justamente sobre essa colocação aqui de Kardec, para fazer um alinhamento com a obra Céu e o Inferno. Ok? Bom, para a doutrina espírita, Deus é o Criador. Alguém tem dúvida disso? Deus é o Criador. Mas o Kardec, ele questiona assim, mas tudo bem. Kardec é uma prática, uma de ciência, uma de visão. Preparado para o projeto que o Alto desenvolveu e ele, Kardec, estando à frente no plano físico, assumiu e consumou a obra no plano físico. Ele deu conta. Ele questiona, como podemos provar a existência de Deus? É uma pergunta filosófica. Porque o Livro dos Espíritos, ele trata da filosofia espírita, cujo objetivo é estudarmos a origem e a natureza dos espíritos e a sua relação com o mundo físico. Quando você abre o Livro dos Espíritos, na primeira página está lá, filosofia espiritualista, e o objetivo da obra: compreender o elemento espiritual e a relação deste elemento com o elemento material. Os espíritos respondem a Kardec: procurai tudo aquilo que não é causa do homem, e a vossa razão vos responderá, porque isso vocês já trazem de acordo com as vossas ciências. Com as verdades, ele utiliza a palavra axioma das nossas ciências. Não há efeito sem causa. Então, o efeito, ele nos leva a buscar uma causa. Então, tudo aquilo que não é causa do homem, a vossa razão vos responderá. Então, se nós sairmos e viajarmos para fora do planeta que habitamos, nós teremos essa resposta. Porque se o planeta, ele, segundo os dados, né, da ciência, Terra, existe mais ou menos há 4,5 bilhões de anos. Não é isso? Como é que a Terra surgiu? Então, a ciência vai pesquisando. E ela encontrou elementos que o surgimento da Terra se deu através de uma nebulosa partindo do Sol que nos aquece todos os dias. Tem até acreditado, faça chuva ou faça sol. O Sol está sempre lá no alto. Não no mesmo lugar. Porque eu ia falar no mesmo lugar, parece que alguém aqui me corrigiu. No mesmo lugar, não está. Porque nada está no mesmo lugar, tudo está em movimento. O próprio Sol está em movimento. E a Terra também está em movimento em torno dela e em torno do Sol. Assim como os planetas que orbitam em torno do Sol, pelo qual nós nos encontramos. Então, isso quer dizer que se a Terra foi formada partindo do Sol,
o Sol foi criado primeiro que a Terra. E segundo os dados da ciência, o Sol já existe mais ou menos há 18 bilhões de anos. Eu estou falando essa numeração de acordo com a nossa compreensão e percepção, dentro do movimento da Terra, em torno de si mesma, em torno do céu, do Sol. Temos os dias, as semanas, os meses, os anos, nesse movimento de rotação e translação, partindo da Terra. Não quer dizer que o movimento dos outros planetas sejam o mesmo da Terra, porque não o são, diferem. E é por isso que na quinta obra proposta por Allan Kardec, ele vai colocar para nós o tempo astronômico, aquele tempo que sai da própria esfera limitada da Terra. Adriano, mas por que nós estamos falando isso? Porque Emmanuel está nos propondo que, diante dos processos evolutivos pelos quais as nossas civilizações foram passando, nós chegamos na atualidade. E se o homem, conforme ele próprio colocou aqui, e nós vamos voltar lá, olha o que ele vai dizer. Gigantes do raciocínio constroem máquinas com que investem o espaço cósmico em arrojados desafios para dizerem que a vida é a matéria suposta onipotente, enquanto milhares de pregoeiros da fé levantam cadeias teológicas ao panteísmo, tentando apressar a mente humana ao poste do fanatismo. Hoje, a ciência parece que conseguiu detectar no satélite da Terra. Qual que é o satélite da Terra? A Lua. A Lua. Isso aqui, ó. H2O. Na Lua. Ah, mas o que tem água na Lua? O que tem é que, se nós, seres humanos, conseguimos detectar água na Lua, se nós quebrarmos, modo de dizer, tá, gente, quebrar, as partículas, nós teremos a partícula de hidrogênio e de oxigênio. Isto é, o homem pode fabricar oxigênio na Lua. Se ele conseguir fabricar oxigênio na Lua, nós conseguiremos ter acesso a um elemento essencial para a vida humana no plano terrestre, oxigênio. Prende sua respiração por 1 minuto. Prende por 2, 3, 4. Nós não conseguimos ficar mais do que 5 minutos sem respirar. Vamos a óbito. Não é isto? Que diga aqueles que tiveram situações gravíssimas relacionadas à Covid. Ela afetava o quê? A nossa respiração. Dificuldade de respirar. Imaginam. Então, se o homem conseguir quebrar essas moléculas e fabricar o oxigênio na Lua, Emmanuel está trazendo aqui uma questão que não é de ficção, não. Isso pode se dar, sim, daqui a alguns séculos. Não há problema nenhum. E se realmente isso vier a acontecer, porque estamos no processo de evolução, poderão ser criadas bases e, em vez de máquinas, conforme ele colocou aqui, serem projetadas da Terra para o espaço, já partirão da Lua. Olha, é uma questão interessante.
Isso é tranquilo. O grande problema é, será que nós, voltando aqui para a terra, ou como dizia lá no interior, vamos voltar para a nossa terrinha, né? No interior que eu falo, muitas vezes são os portugueses que falam isso, terrinha, Portugal. Voltando para a terra, será que nós temos hoje condições, dentro do nosso campo de evolução, no exercício do nosso livre-arbítrio, condições morais, no campo da moralidade, de investirmos nisso, olhando para os problemas atuais do planeta que nós nos encontramos? E quando eu falo problemas atuais, nós estamos falando das nossas relações de uns para com os outros. Olha o quanto que nos falta caminhar para avançarmos diante do infinito. Por que eu estou dizendo isso? Vou aguçar a curiosidade de vocês. Vejam bem o que os espíritos respondem a Kardec, a questão número 14 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim: Deus é um ser distinto? Ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? A doutrina do panteísmo. Vejam bem como que Kardec estipulou a pergunta. Deus é um ser distinto? Ou, conforme opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências? Resposta: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Já derrubou a doutrina do panteísmo. Mas o que nos interessa é isso aqui. Deus existe. Disso não podeis duvidar. E é o essencial. Então, se há dúvida em nós de que Deus existe, comecemos a trabalhar no campo íntimo, eliminando essa dúvida. Porque isso é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai consequentemente de lado todos esses sistemas. Então a espiritualidade coloca para nós que nós, seres humanos, fomos realmente erigindo diversos sistemas. Dentro desses sistemas, conceitos próprios. Importantíssimos, é claro, no campo do nosso processo de desenvolvimento intelectual, para dialogarmos, para debatermos, para refletirmos e amadurecermos as nossas ideias, os nossos conceitos e avançarmos no campo da nossa evolução. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto. Então, tudo aquilo que eu trouxe aqui fora, o que a Espírita está dizendo? Voltai para dentro. Estudai as vossas próprias imperfeições, começando por vós mesmos, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil
do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Essa é a resposta que os Espíritos dão a Kardec. Então, às vezes, nós queremos seguir dentro de um caminho que nos levará a um labirinto, de onde nós não conseguiremos sair. Muitos desses sistemas filosóficos, religiosos, ideológicos, fazem isso conosco. E nós nos emaranhamos neles sem nos percebermos que estamos já inseridos neles. Qual que é a proposta da doutrina espírita? Aprendermos a compreender Deus partindo de nós. Somos, conforme Emmanuel colocou, vamos relembrar o que Emmanuel disse aqui de nós, para que não haja dúvida. Ele diz assim: somos imperfeitos ainda. A criatura humana, ainda infinitamente distante da luz total, pode ser comparada ao aprendiz limitado aos exercícios da escola. Examinando o livre-arbítrio que a divina lei nos faculta, consideremos que nós mesmos, imperfeitos, quais somos, não furtamos impunemente uns dos outros a liberdade de conhecer e realizar. Recebe, pois, o quadro das provações aflitivas em que te encontras, como sendo o maior ensejo de crescimento e de elevação que a bondade divina por agora te pode dar. Então, a doutrina espírita, ela é um direcionador de todos nós, no caminho da nossa proposta evolutiva. Como que nós, então, vamos trabalhar isso? Muito simples, muito simples. E aí nós vamos observar o quanto que nos falta caminhar para chegarmos até Deus. Ele nos coloca como espíritos imperfeitos. Somos. Não há dúvida disso. Estamos longe, mas longe, distante da perfeição. Ou deste aperfeiçoamento ideal. E como é que nós poderíamos, então, trazer para nós de uma forma mais clara e objetiva para compreendermos? Muito simples. Jesus diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus face a face. Ixi, é complicado, né? Esse negócio de ver Deus face a face é meio complicado. Mas trazendo dentro de um entendimento que seria que nós compreenderíamos dentro da nossa consciência Deus e todo o mecanismo das suas leis e justiça, operando em todo o universo. Mas Jesus colocou, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão Deus face a face. Aí vem a doutrina espírita e nos diz assim, dentro da questão 625, quando Kardec questiona qual o ser mais puro, perfeito, que Deus enviou para servir de guia, de modelo, de referência. Qual foi a resposta dos Espíritos? Jesus. Então, o que Kardec perguntou? Que Jesus é um Espírito puro.
espírito puro. Jesus é espírito puro. Se nós voltássemos à ideia do panteísmo, Jesus não teria essa pureza, porque ele não teria evoluído mediante o seu processo de livre-arbítrio. Olha que coisa interessante. Como nós eliminamos a doutrina do panteísmo, onde cada espírito, ao ser criado, ele vai galgando o processo evolutivo até atingir uma consciência dentro de uma individualidade que lhe permite ter cada vez mais melhores percepções, entendimento, conhecimento. A doutrina espírita, de forma didática, a partir da questão de número 100, nos propõe o quê? A escala espírita. Escala espírita. Lá em O Livro dos Espíritos. E na escala espírita está assim. Eles trazem um conceito de pirâmide, partindo do próprio conhecimento de nós seres humanos. E eles vão dividir a pirâmide em 3 ordens. Onde na primeira ordem estão os espíritos puros. Os espíritos puros estão na primeira ordem e que possui apenas uma classe. Na segunda ordem, que está aqui, são os bons espíritos, subdivididos em 4 classes. Uma, 2, 3, 4. E na terceira ordem, quais são os espíritos na terceira ordem? Os espíritos, vou colocar aqui da gravação, né? Impuros. Os espíritos impuros. Então o que os espíritos estão dizendo? Nós iniciamos e vamos subindo os degraus gradativamente dentro de um processo evolutivo, utilizando o livre-arbítrio e aprendendo através do livre-arbítrio responsabilizar em nós os atos que nós, por intermédio dele, somos livres para fazer o que quisermos, mas responsáveis para colher o que fizermos. Entendeu? Sim, Valdemir. O cientista russo estava na estação espacial e ele falou assim que ele tinha dúvida se existia algo que controlava o universo, mas pela Sol observando a Terra girando, tudo sob controle, a Lua na mesma distância, ele falou assim, não pode ser um ser humano que existe algo poderoso. Aí ele foi lá no telescópio Hubble, né, que tem Hubble. Força inteligente, poderosa, criando galáxias nos confins do universo, até onde o telescópio foi. Ele falou assim, não pode ser obra da casa, alguma coisa tem lá fora que está fazendo isso tudo. E controla, por que não tem o caos? E uma galáxia gira em torno da outra, e você, se a gente for analisar, a gente perde até o juízo. Tanta coisa grande que está lá fora, tem que ter algo controlando. Já não digo alguém, algo. Sim. Uma força, e essa força que nós estamos trazendo como conceituação e aprendendo a entender e compreender no nosso campo íntimo. Então nós estamos aqui, nessa terceira ordem dos espíritos impuros, que está dividida em 5 classes. Uma, 2, 3, 4, 5. 5 classes. Se nós trazermos
dentro de um campo de porcentagem, gente, é uma questão didática para nós pensarmos. Ok? Para a gente analisar. Se nós trazermos para o campo prático, num campo pedagógico, o nosso planeta, Terra, conforme ensinam-nos os Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo 3, onde eles vão falar do progresso dos mundos e propõem 5 categorias. Mundos de prova e expiação. Isso nós estamos de queda, nós chamamos de letra, porque nós estamos cursando provas e expiação. Mas antes de prova e expiação é o quê? Mundo primitivo. Isso quer dizer que se a Terra não é mundo primitivo, nós já avançamos. Vocês viram que tem de 0 a 10. São 10 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada classe nós trazemos em porcentagem, são 10%. Se a Terra não é um mundo primitivo, nós já vencemos os 20%. Nós não somos um planeta primitivo. Nós não estamos num planeta primitivo, estamos? Estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui, ó. Nós nos encontramos aqui. Isso quer dizer que nós, somando 20 com 20, nós, dentro de uma porcentagem, estamos chegando nos 40% ou já vencendo os 40%. Já vencendo os 40%. Porque qual que é o nosso objetivo? Avançar para onde? Mundos de regeneração. Aonde o mundo de regeneração está? Ó? Então, estamos subindo 10, 20, 30, 40. Nós estamos aqui, ó, com o pé para o mundo de regeneração, com o pé. Se você for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho define o mundo de regeneração, onde ainda estaremos vivenciando grandes dificuldades para nos afirmarmos diante da lei divina. Porque não quer dizer que ao chegarmos à regeneração e já estarmos vivenciando a regeneração, todos os nossos problemas serão solucionados. Porque, veja bem, estar aqui no início é uma coisa do que estar aqui no final, ou não é? É só você imaginar as classes de um aluno que adentra as fases dentro da sua faixa etária de acordo com a classe escolar que ele terá que cursar. Ele vai iniciando, até chegar um momento em que ele vivenciou aquilo e ele pode avançar indo para uma universidade e cada vez mais se especializando. Então nós estamos vencendo 40%. Estamos vencendo 40%. Depois de regeneração, o que vem? Os mundos felizes. Olha os mundos felizes aqui, ó. E depois dos mundos felizes, os divinos ou celestiais, que é a última etapa para avançarmos e chegarmos aqui. O que significa isso? Que os espíritos estão dizendo: voltem para vós mesmos, estudai vós mesmos, ganhareis muito mais, buscando eliminar aquilo que não está de acordo com o ensinamento proposto pelo Cristo Jesus. Bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Então nós estamos
realizando o quê? Uma jornada de purificação. Então, a ideia proposta pelos religiosos, iniciando lá na antiguidade, passando pelo judaísmo, no campo das purificações, chegando às igrejas tradicionais, nos quais a católica, a protestante, o que é se purificar? É eliminar em si mesmo todas as torpezas, tudo aquilo que não condiz com a lei divina. Daí a nossa dificuldade. Onde nós nos encontramos? Aqui, ó, abaixo desse número aqui. Ó. Lembrando que são várias classes, eles propõem, claro, mas são várias camadas, são várias classes. Nós nos encontramos aqui, tentando avançar para cá. Mas muitos na Terra estão iniciando aqui, ó. E estão transitando os espíritos que habitam o planeta, na sua totalidade, entre encarnados e desencarnados, essas faixas de classes. Daí nós observarmos em nosso mundo ainda tantos conflitos, tantas questões, devido ao quê? A evolução do espírito e como ele utiliza o seu livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele é respeitado por Deus. E foi por isso que Jesus ensinou-nos a cada um de conformidade com as suas próprias obras. Está em Mateus, capítulo 16, versículo 27. A cada um de acordo com as suas próprias obras. Então, se quando eu olho para a escala espírita, eu falo assim, meu Deus, eu estou lá embaixo. Nossa, eu preciso subir. Mas nós precisamos também olhar para trás e vermos que, se nós nos encontramos aqui, olha o quanto nós já avançamos. E o quanto poderemos avançar. Isso quer dizer que, ao deixarmos o corpo físico, não perdemos a nossa individualidade. Ela continua no seu processo de crescimento, de desenvolvimento. E se a vida é imortal, eu posso continuar evoluindo lá, mas necessito fazer uma aferição no plano físico, reencarnação. Como que a lógica vai construindo em nosso entendimento, tanto no campo da filosofia, elementos para serem trabalhados dentro do próprio campo científico. Onde a abertura da nossa espiritualidade, e que nós hoje chamamos de religiosidade, e fazemos uma analogia com religião, para Deus, o que na verdade é a nossa espiritualização, a nossa purificação, para alcançarmos a primeira ordem. Aí chega a primeira ordem. Não chegou? O que acontece? Você sabe. Sabe por que você sabe? Porque quem está vindo aqui assistir os estudos, quem se permite chegar em casa, acessar o canal do Lafran e ver os estudos, deve ter visto o Emerson trazer uma obra chamada Obreiros da Vida Eterna e falar de Asclépios. Estão lembrando? Então, quando chegar em Jesus, o que acontece com a pirâmide? Ela vira de cabeça para baixo. É uma faixa que nós não sabemos. E aí, a pirâmide vai fazendo assim, ó. Evolução. Não é isso que o livro Obreiros da Vida Eterna está colocando? É isso.
chegarmos aqui, não, agora é uma outra faixa no processo da evolução. Porque Deus é eterno. Nós, como criaturas de Deus, e como nos assemelhamos a Ele, não somos iguais, nos assemelhamos a Ele. Somos imortais, proposto pelo livro Gênesis, de Moisés. Lá no capítulo 1, versículo 27, quando Moisés coloca que Deus, ao criar o homem, o criou à sua imagem e semelhança. Qual é a imagem de Deus? Qual é a natureza íntima de Deus? Os Espíritos respondem para nós, não vades além. Saiba apenas que Deus existe e isto é o essencial. Porque o nosso campo de percepção ainda não consegue abranger como vivem os espíritos da primeira ordem. Podemos ter uma ideia do mundo de regeneração e dos mundos felizes, os mundos que estão aqui, ó. Mas há uma escala. Da mesma forma que quando chegarmos a espírito puro, não poderemos dizer que somos iguais a um espírito puro que já vive lá há bilhões e bilhões de anos. Da mesma forma que um engenheiro ou um médico que se forma hoje, chega para fazer uma cirurgia complicadíssima em você, e você diz assim, ô doutor, você tem quanto tempo? Você será meu primeiro paciente que eu vou fazer a cirurgia. Eu sou da equipe do fulano de tal que tem 30 anos de experiência nesse assunto. E aí? Como é que você faz? Você deita nas mesas? Você deita? Ou fala, não, chama o que tem 30 anos de experiência. Não é assim que nós fazemos? O mesmo se dá com o espírito puro. Porque existem aqueles que estão chegando. E existem aqueles que já estão ali, vivenciando experiências. E assim sucessivamente, na escala infinita da evolução do espírito. Evolução, livre-arbítrio, é a proposta de Emmanuel a todos nós. Vamos refletir nisso com carinho. Nosso tempo esgotou. Alguma dúvida? Então vamos fazer a nossa prece final, pedindo a Jesus que possa nos abençoar este final de mês e o início do mês. Senhor Jesus, irmão amado, Senhor de nossas vidas, que possamos buscar-te através do ar que respiramos, do alimento que nos sacia, que podemos senti-lo no vento que nos acaricia, que podemos formar nas ideias e plasmar em nossos pensamentos o sol maior da vossa luz que nos acolhe e nos abriga. Querido Mestre e Senhor, que a vossa paz envolva a humanidade, permeando consciências e corações, para que saibamos, Jesus, estabelecermos na terra a fraternidade pura, a solidariedade, a compreensão, o respeito,
o amor. Que saibamos, Senhor, nos alimentarmos deste amor proposto por Ti a cada um de nós. Pois Tu és o pão que desceu do céu. E quem deste pão se alimentar, jamais terá fome. Pelo contrário, encontrará vida em si mesmo. Sendo assim, te agradecemos e te rogamos, sê conosco, Jesus, hoje e por todos os dias de nossa jornada neste orbe que a Tua misericórdia tem nos acolhido. Que saibamos sermos o sal da terra. Sê conosco, hoje e sempre, que assim o seja.